Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Que alegria estar ao seu lado para mais uma palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Hoje, dia 22 de janeiro, vamos meditar com Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando a palavra de fé desde segunda-feira, deve ter notado que começou, de fato, a inquietação por parte dos fiscais da fé, dos fariseus, dos mestres da lei, em relação a Jesus. Na segunda, Jesus supostamente teria infringido a lei da observância do jejum. Na terça, ontem, Jesus supostamente teria infringido a lei do sábado, tudo que era, de certa forma, de alto valor para os fariseus. E hoje, Jesus, dentro da sinagoga, toca num homem que estava com a mão seca, um homem que era considerado impuro pelos fariseus, um homem que tinha uma vida completamente de exclusão, de abandono, e que não poderia sequer conviver com outras pessoas. Hoje, mais um grupo entra na trama contra Jesus. São os herodianos, os partidários de Herodes, aqueles que tinham interesse político também. E pouco a pouco, esses três grupos, mestres da lei, fariseus e herodianos, vão começar a perseguir Jesus. Eles não suportam uma mensagem que leva à vida. Eles não suportam um Deus que é conosco, um Deus próximo. Eles não suportam a mensagem que incomoda os seus interesses. E por isso, vão começar a perseguir o Mestre. Vejam que o episódio de hoje se dá no meio de uma sinagoga. A sinagoga era o lugar de oração dos fariseus. Todo judeu devoto se reunia na sinagoga para rezar, para fazer as suas preces, para meditar com os salmos e com a lei. No meio da sinagoga havia um livro onde ficavam os textos dos profetas. Vejam que no evangelho de hoje, Jesus coloca o homem doente, o homem da mão seca, no meio. Há uma substituição fundamental aqui. Sai aquele que era o texto do profeta e entra o ser humano. Em outras palavras, a missão de Jesus vem para mostrar que toda lei, que toda mensagem dos profetas só tem sentido se levar o ser humano à vida, se conduzir à libertação do corpo e da alma daqueles que sofrem. Em Jesus, a profecia de Isaías verdadeiramente se cumpre. Ele veio para anunciar a boa nova aos pobres. Isso é insuportável aos mestres da lei. Eles não esperavam um Messias assim, queriam um Messias que rezasse na sua cartilha, o Messias que falasse aquilo que lhes interessava, e não o Messias que perturbasse a lógica religiosa que servia aos seus próprios interesses. Por isso, Jesus será perseguido. Quem se coloca em favor da vida, quem se coloca para promover o bem do ser humano, a cura do ser humano, fatalmente terá o mesmo fim que Jesus, também será perseguido. Por isso, olhemos para a atitude do Mestre. Se nós também nos sentimos excluídos por pessoas que apontam o dedo, lembremo-nos que Ele nos acolhe. Se um dia fomos julgados por erros e por situações do passado que nos fizeram nos sentir excluídos, lembremo-nos. Ele nos colocou no centro.
Ele estendeu a sua mão e nos curou da maior de todas as feridas, que é o pecado. Essa é a face misericordiosa de Deus que Jesus nos revela. Enquanto tantos insistem num Deus que impõe medo, Deus em Jesus se revela como um Deus amor, um Deus que cura, que dá uma nova chance e que nos chama a segui-lo. Qual mensagem que mais entra em seu coração? Qual Deus de fato Jesus tem apresentado para você? O Deus do medo dos fariseus ou o Deus da misericórdia, que nos chama para a festa com o Pai? Senhor, eu te peço por todos os meus irmãos que ouvem este meu programa e que muitas vezes se sentiram excluídos, abandonados, rejeitados, pessoas que eram de comunidade, mas que foram deixadas de lado e que por algum motivo ou outro se sentem afastadas da vida com Deus. Senhor, mostra para elas que qualquer ferida que esteja em seus corações tem cura em Jesus. Mostra para elas que o lugar delas é no centro. E por mais que os olhares de julgamento dos homens tentem fazê-las impedir, mostra que a vida delas importa para Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, compartilhe esse áudio para que mais pessoas se sintam amadas por Jesus. Eu te espero amanhã para mais uma Palavra de Fé.